Olá, meus vintages! Eu sou Karine Cerqueira, jornalista, coach e host deste podcast Entrar no Isenta Pode. Estamos aqui de novo para falar dessa vida do isenta, de amores, sabores, processos, planejamentos e tudo de melhor dessa fase que essa fase tem a nos oferecer. E sempre reformulando o nosso caminho e a nossa melhor versão. E hoje está aqui comigo a maravilhosa Paula Costa, que ela é nutricionista e também formada em marketing e que engaja centenas de mulheres na internet com reels, vídeos, stories e tudo para manter o foco, a força de vontade no emagrecimento e na busca por um corpo saudável e com mais qualidade de vida. Bem-vinda, Paula! Obrigada, é um prazer estar aqui. Espero que todos curtam. Vamos bater um papo bem legal aqui. Com certeza. Paula, fala um pouquinho pra gente, assim, você hoje já tem mais de 100 mil seguidores, né? Começou num processo que você foi a sua primeira transformação, mas hoje, como é que é ser essa vida, assim, de digital influencer? Como é que tá sendo pra você? É tudo um processo novo, né? De repente, você fez um boom. Foi exatamente. Estava até pensando, né, aqui, fazendo uma análise. De repente, a minha vida ela tá mudando numa velocidade assim que eu não estou conseguindo, estou precisando me organizar para poder conseguir dar conta de tudo, porque hoje eu estou em diversas funções, então eu estou cuidando da minha vida pessoal, obviamente sempre, mas a minha carreira profissional na nutrição e agora como digital influencer. Então eu estou ali o tempo todo tentando administrar, mas estamos indo, estou conseguindo. E tudo começou porque você era mais gordinha. Me fala um pouco assim, como é que era? Você vestia quanto? Seu formato de corpo, né? Você tem fotos aí de antes e depois, era completamente diferente. Você sentiu essa necessidade de, nossa, agora eu preciso emagrecer, era um sonho que você tinha. Como é que foi isso, assim? Então, eu fui uma adolescente, né, mais gordinha, e aí lá para os meus 15 anos, perto da minha festa de 15 anos, eu comecei a ter essa necessidade de ver assim, gente, não tá legal. Foi a época que eu tava. Já era aquela época de as meninas da minha idade começaram a namorar ou ter interesse em namoro, algo nesse sentido, e ninguém me queria, vamos dizer assim. Eu ficava assim, ai meu Deus, alguma coisa tá errada. Aí eu conversei com minha mãe e falei, mãe, eu quero mudar. Aí nesse processo, minha mãe, então vamos mudar isso aqui tudo. Começou naquela época a gente não fazia, nunca tinha ido a um nutricionista, então eu comecei a mudar por minha conta, né? Aprender a melhorar a qualidade da alimentação e assim eu fui indo, consegui melhorar bastante até os meus 22, 23 anos, quando eu comecei a trabalhar numa empresa privada. E aí minha rotina mudou toda, comecei a trabalhar, não tinha tanto tempo assim para treinar e comecei a engordar, engordar, engordar. E aí novamente eu falei, gente, alguma coisa tem que ser mexida aqui. E aí eu falei, eu estava bem acima do peso, eu vestia nessa época por volta de 44, quase no para 46, e eu sou uma mulher grande, né, bem alta, enfim. E eu ficava assim, não, vou começar a mudar isso agora. Uma prima minha entrou na academia, começou a fazer um tratamento com uma nutricionista, e aí eu embarquei nessa junto com ela. E aí consegui emagrecendo aos poucos, consegui tendo resultado, e fui mostrando isso também no Instagram, isso já tem bastante tempo, por uns 9, 10 anos atrás, por aí, e as pessoas começaram a buscar e ter interesse, né? Por isso, como é que você fez? O que que você está fazendo? O que que você está tomando? Que vinha também esse tipo de pergunta. E eu comecei cada vez mais mostrar na internet, mostrar no Instagram. Naquela época era só foto, né? Não tinha como a gente hoje tem, o Instagram é muito mais comercial. E assim as pessoas foram chegando até mim, foram se interessando cada vez mais, e eu fui mudando o meu corpo e fui caminhando e fui conseguindo ter esse resultado. E aí hoje eu estou também, né, na internet dessa forma muito por conta disso, porque as pessoas acabaram chegando vendo essa transformação. E você se transformou também porque acabou largando o marketing e foi totalmente estudar essa área, virou sua carreira. É, no meio, né, nesse Uhum. caminho, eu saí da empresa que eu trabalhava e falei, gente, preciso fazer alguma coisa. Já estava inserida, nesse processo de saúde, já buscava muita informação, já tinha muito interesse em aprender. E eu falei, gente, vou fazer nutrição, porque eu estou me vendo aqui nessa condição.
fui fazer nutrição, me formei e hoje eu consigo, né? Eu trabalho ajudando as pessoas a também Se conseguirem o que eu consegui, transformarem. se transformar, exatamente. Mas você, então, sempre foi essa mulher que teve essa briga com a balança? Sempre, sempre tive. Adolescência, aí depois de novo. E Exato. isso é difícil, né? É complicado, né? Mexe com a autoestima, porque a gente tá bem num ponto e de repente a gente já não tá tão bem e vai passando, a gente fica nessa situação, né? Acaba ficando nessa briga de estar o tempo todo voltando, indo e voltando. Isso não é legal, né? Eu sempre falo, então, assim, tentar manter uma constância é o ideal, nem sempre é possível, mas hoje eu consigo, né? Com a cabeça que eu tenho, enfim, depois de muito tempo, isso é um processo, hoje eu consigo me manter, mas foi uma briga aí de uma luta. É uma luta, continua, né? Porque são várias etapas, né? Primeiro é o Exato. processo que você tem que se perdoar, de você ter feito, sei lá, comido muito, ter ficado de mal com o seu corpo, né? Não, não assim, falando, né, que ser gordo é ruim. Mas assim, é ficado de mal, porque se você É, está buscando emagrecer, é porque você não estava feliz. exatamente. Então você tem que se desculpar para entrar no processo de emagrecimento e depois o processo de manter, né? O que é mais difícil aí nesse momento? É o emagrecer mesmo? Acho que emagrecer é uma coisa difícil, né? Você tem que se dizer muito não. Primeiro para você, né? O tempo Como é que inteiro. foi? Eu falo que é a frase que eu sempre uso, né? Sou eu contra eu todos os dias. E é literalmente isso, porque são renúncias e a gente tem que estar preparado para renunciar. Isso é um trabalho que você vai fazendo. E é claro que a gente falhei muito nesse processo. O falhar faz parte do processo, inclusive. Então, ter esse carinho com você, entender que o falhar vai acontecer e que você precisa voltar é o fundamental. Esse entendimento precisa existir. E acontece, a gente falha, volta e a vida vai seguindo dessa forma. E emagrecer é bem difícil, não é um processo fácil, é um processo longo. Como você falou, a gente precisa ter esse entendimento que nossa casa, né? Eu falo, nosso corpo é nossa casa, nosso templo. Então, saber o que a gente coloca para dentro é importante, não só em relação à alimentação, inclusive ao que a gente assiste, onde a gente está, o ambiente onde a gente está inserido, isso tudo tem que ser analisado, inclusive no processo de emagrecimento, para a gente ter sucesso. A gente tem que ter essa análise geral, então não é somente a comida, não é somente o exercício, é um apanhado geral que eu sempre falo para os meus pacientes, ter esse cuidado e ir caminhando, e entender que o processo é longo, né? Eu sempre falo também, a gente não engorda em um mês, ou a gente não engorda em 6 meses, a gente está em um processo, você vai engordando ao longo do período, então o seu emagrecimento ele vai levar também um tempo para acontecer. Você precisa ter isso em mente, que você não vai emagrecer em um mês e que você também não vai emagrecer em 6. Você vai precisar viver ali aquela vida de, né, renúncias o tempo todo lutando contra você. E entendendo que aqui quem manda, né? Eu sempre falo para mim assim, gente, quem manda aqui sou eu. Então eu é que vou definir como vai ser. E esse processo é importante, dá força e faz você continuar. Esse quem manda aqui sou eu é aquele dia assim que acorda com mais vontade, Exato. acorda de TPM, quero doce, quero isso, quero. É isso assim? Ou até um processo mesmo, a gente tem um plano alimentar que você vai seguir. E no meio do plano, sim, naturalmente você pode acontecer de você, ai, hoje eu tô com uma vontade disso, uma vontade daquilo. Então, olhar, saber olhar e falar assim, não, hoje eu não vou, não vou me permitir, eu vou dizer não aqui, porque eu vou ter o meu dia da refeição livre. Então, hoje não é meu dia, não. Vamos deixar lá para o sábado, para o domingo. Então, assim, ter essa consciência, que é o que eu faço comigo o tempo inteiro, né? A gente tem que olhar e falar, não, não, vou passar e vou deixar para depois, o dia que for o dia que está estabelecido para isso acontecer, vai ser o dia cumprir o plano de fato. Mas entendendo que as falhas vão acontecer também, que é para a gente não se culpar. Agora, para isso é importante estar num momento de se inspirar de autoestima, né? Exato. A mulher ou a pessoa precisa estar ali buscando essa autoestima para conseguir dar esse passo. Total. E eu falo que cuidado que a gente tem com a gente, né? A autoestima, ela te dá poder. Então, é, a gente tem que estar o tempo inteiro se cuidando de uma forma geral. A alimentação está muito dentro disso, né? Estar bem, não só porque
você vai ter um resultado estético. Sim, o resultado estético é super importante, a gente quer, mas você ter saúde, né, que é o principal de tudo. A gente está em busca cada vez mais, tendo cada vez mais informação. Então, a importância, né, de saber o que a gente, da forma que a gente se alimenta, como a gente se alimenta, isso dá isso dá uma resposta na nossa vida, né, em relação à qualidade de vida, em relação a bem-estar e sim em relação à autoestima, porque todo mundo quer se sentir bem, a gente quer a parte estética também, e ela vem com isso, né? Então, a estética, ela é importante dizer para você que não é mentira, porque a gente está buscando, sim, o tempo todo estar bem, e a autoestima, ela dá, eu digo, né, que a autoestima, ela dá segurança para gente, então ela te dá poder de escolha. Quando a gente está com uma autoestima bacana, elevada, quando você se cuida, você tem o poder de escolha de dizer isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, e você conduz a sua vida de uma forma muito melhor, então te dá segurança. Eu posso dizer que eu hoje sou uma mulher muito mais segura do que eu era quando eu tinha meus 20 e poucos, justamente porque eu tenho uma autoestima elevada, blindada, e eu trago isso para as minhas pacientes também, para que elas consigam dar prosseguimento ao tratamento dessa forma. Agora, quais são essas palavrinhas-chaves para quem está querendo começar a entrar nesse processo de emagrecimento que não pode faltar nesse período? Primeira coisa, gente, organização. Muito importante, porque a gente precisa entender o que a gente vai escolher, né? E fazer dieta, né? Ter um plano alimentar requer organização, porque requer tempo. Você vai precisar montar, você vai precisar cozinhar muitas vezes na sua residência, você vai precisar levar muitas vezes o seu alimento com você, e isso requer organização. Então, primeira coisa, organização. Segunda coisa, motivação. E aí a motivação, ela vem de diversas formas, né? Você pode se motivar porque você vê um resultado ruim no exame de sangue, por exemplo, e isso te motiva a dar início a alguma coisa. Você pode se motivar porque você viu uma pessoa na internet que te motiva de alguma forma, porque você viu o resultado dela e aquilo é legal e você quer também. Ou você pode se motivar porque você não está gostando do que você vê no espelho, que é o que acontece muito, inclusive. Então, não gostei do meu resultado, quero mudar. Então, motivação é importante para começar. E o principal, para finalizar, a disciplina. Entender que a motivação ela vai te dar um ponto de partida, mas o que vai fazer você continuar é ter disciplina, entender que você vai criar um novo hábito e aquilo tem que ser alimentado cada vez mais para você continuar tendo resultado, porque se parar, não adianta, o resultado ele vai embora também. Com certeza, né? Então, Organização, organização. motivação e disciplina. Ó, maravilha. Agora, como é que você hoje em dia, o que que você faz? Como é que é a sua alimentação hoje? Como é que você trabalha? Ah, você corta carbo, você não sei o quê, como é que é? Minha alimentação é normal, né? Não faço low carb, não faço jejum intermitente, nada disso. Eu como normalmente, né? Eu digo ao longo do dia, então eu tenho uma dieta muito bem equilibrada, com uma quantidade ali de macros bem estabelecida, e eu como ao longo do dia tudo que eu preciso comer. Então eu como de tudo, né? De uma forma geral, mas não como, né? Na minha alimentação hoje não entra processados, ultraprocessados de uma forma geral, eu não como de jeito nenhum. E eu tenho pouquíssimos industrializados ali ao longo do meu dia que vão me auxiliando, vamos dizer assim, de uma forma rápida, né? Quando a gente não um dia mais corrido, que eu não consigo ter alimentos de verdade, alimentos, né, comida de verdade, eu acabo entrando com com esses processados, ou com esses industrializados, mas são bem poucos, né, não fazem parte da minha rotina, então assim, numa ocasião ou outra, inclusive eu recomendo, gente, que vocês, essa é a frase que eu sempre gosto de dizer também, mais uma, né, descasque mais, desembale menos, né? Essa é uma máxima que tem que ser levada, porque isso faz muita diferença ao longo do seu processo, seja ele de emagrecimento ou de hipertrofia, porque a gente tem acesso a muito mais minerais, vitaminas, fibras, e isso faz com que a alimentação e que a saúde, né, ela seja muito melhor. Realmente, agora, essa questão assim, como é que é? O seu café da manhã é com pão, é tapioca, é café com leite, aí depois o almoço, o lanche, me dá uma palhinha aí da sua rotina. Café da manhã eu costumo comer sempre, eu faço, inclusive depois eu vou mostrar para vocês, que é queijo, ovo, basicamente queijo, ovo, banana e um mix que eu faço que é aveia, chia, gergelim integral e linhaça. Então esse é o meu café da manhã. Eu faço como se fosse um sanduichinho. Eu monto ele com esses ingredientes. Depois eu faço uma colação, né, que seria uma frutinha ali no meio, antes do almoço, entre o café e o almoço.
E aí o meu almoço ele é um prato bem colorido sempre. Então, um prato que tem ali carboidrato, proteína e gordura, e bem colorido, né, de uma forma geral, com bastante fibra. Não evito de beber, às vezes eu bebo um suquinho de maracujá, assim, mas também sem adoçar, um suquinho puro. Em seguida eu vou para o meu lanche. E eu sempre como uma fruta de fonte de vitamina C junto ali nesse momento da refeição. Depois eu vou para o meu lanche. Aí o lanche é sempre um lanche pão, normalmente pão integral, queijo, uma geleia, um ovo, 2 ovos ali mexidos, um suquinho para acompanhar. E aí, em seguida, depois, se eu treinar, dependendo do horário que eu treino, eu faço um pós-treino ali, né? E eu tomo uma proteína. Se não, eu vou já direto para o meu jantar, que aí é um jantar bem parecido, repetindo o que eu comi no almoço. Mexo um pouquinho só nas quantidades. Nossa, então você come pra Pra caramba. caramba. E no final do dia ainda faço uma ceia. Então, lá para umas 8h30, 9 horas da noite, mesmo assim, um pouco antes de dormir, eu durmo por volta de umas 10h30, eu como um iogurte integral com uma fruta. Quer dizer, a questão tá nas escolhas. Exato. E a quantidade eu como bastante coisa, eu como bem durante o dia inteiro. Agora, você vê muita gente no consultório, assim, com essa coisa do efeito sanfona, porque todo mundo fala, emagrecer, né, e tal, e aí depois engorda, porque desiste, para no meio. Isso a gente vê com muita frequência. Eu acho que é mais em relação justamente a essa questão da disciplina, né, do entendimento, entender que falhar vai. O principal é não desistir. Eu vejo que as pessoas desistem porque elas acabam falhando, né? Tem ali no meio do caminho um erro e elas acabam não sabendo voltar. Então, o principal de tudo é saber voltar, saber que vai ter essa consciência de que o erro vai acontecer, mas não desistir por inteiro. Então, isso a gente tem muito, muito efeito sanfona, muito as pessoas que acabam começando um processo bacana, conseguem até um certo ponto, desistem de tudo e depois querem retornar. Eu vejo muito isso assim, quando a pessoa, eu saí da dieta, então amanhã eu não vou malhar, aí eu saí da dieta, já que eu saí hoje, eu vou sair amanhã, aí depois, então eu não fui malhar ontem, então eu também não vou hoje, e aí vai num efeito de uma bola negativa, né, que depois é difícil pegar. Total. E essa questão de entender, que é o que eu sempre falo, né, que você vai errar um hábito bom, ele sempre vai estar junto com outro hábito bom. Então, como você falou, naturalmente, quando você não treina, você fala assim, por que eu vou me alimentar bem? Não treinei, ou se já que eu furei a dieta, também não vou treinar. Então, o ideal sempre é você tentar ter os hábitos bons sempre unidos, não perder um. Se você perde um, realmente você vai começar a desandar todos os outros. Isso é muito complicado. Então, manter os hábitos ali bacanas, os hábitos saudáveis é difícil, mas a fórmula do sucesso é essa, é tentar sempre estar ali lutando para ter esses hábitos de uma forma consistente. Agora, você falou uma coisa lá no começo interessante, né? Que o pessoal perguntava, o que você está tomando? Todo mundo acha que a gente está sempre tomando alguma coisa, né? Que é uma cápsula ali que, gente, não existe isso, né? Não, eu sofri muito isso lá no passado, né? Quando eu iniciei lá há 9 anos atrás que eu comecei a mostrar, e eu sempre, inclusive, vou deixar aqui para vocês mais uma, gente, por favor, quando vocês verem alguém se desenvolvendo, melhorando, conseguindo um resultado bacana, nunca perguntem o que você está tomando. Primeiro pergunta, o que você está fazendo? Mudem a pergunta. Porque se ela estiver tomando alguma coisa, ela vai te dizer que está tomando, né? Ela vai falar primeiro, eu estou fazendo isso e estou tomando isso. O que também não é garantia de nada, né? Porque um resultado consistente, independente de você tomar ou não alguma coisa, que seja um remédio, que seja um hormônio, ele a base de qualquer resultado é a alimentação e o treino. Então, entender que a base para qualquer resultado bacana e duradouro é você mudar hábitos. Então, isso era uma coisa que eu ouvia muito. Hoje em dia, eu tenho um destaque lá no meu Instagram chamado Bomba, que eu já deixei com esse nome bem para as pessoas entrarem e causar esse impacto e irem assistir, onde eu mostro que eu não tomo nada, enfim, mostro alguns exames que eu deixei lá já no destaque para as pessoas verem, porque eu continuo recebendo muitos comentários nos meus vídeos e nas minhas fotos dizendo que eu não sou natural, coisas nesse sentido. Então eu deixei esse destaque para isso e é justamente para mostrar que sim, né, que eu não tomo nada e que dá para ter resultado bacana, claro, tendo bastante disciplina, sendo bem consistente,
as coisas acontecem. Não, e eu tenho uma personal, né, que me ajudava na minha malhação, e ela falava assim: "Gente, é tão louco quando as pessoas falam: 'Ah, você tá tomando bomba', porque se você tomar bomba e não fizer nada, realmente vai virar uma bomba no seu organismo". Então Literalmente. assim, a questão não estar na bomba, estar no fazer, né, e Exatamente. aí a bomba pode ser opcional ou não, dependendo da demanda da pessoa, ou até uma reposição hormonal. Exato. E tal, mas assim, se você não fizer nada, nenhuma boa alimentação, aquilo ali piora, ainda somatiza, né, de uma forma negativa. Exatamente, o tomar algo, né, ele não vai te tirar a obrigação de fazer o que você tem que fazer, por você que precisa ser feito. Então, eu sempre falo: "Toma alguma coisa e fica no sofá", né, Não não vai dar. vai ter resultado. Então, pior, você pode, como você falou, você vai piorar o que você já está achando ruim. E além de, né, você ter danos à sua saúde, enfim. Então, não é assim que funciona. Entender que a base é, de fato, uma alimentação saudável, treinos constantes, regulares, isso é que vai te dar um progresso. Agora conta, como é que é a sua rotina hoje em dia, né, ainda manter você, né, outro dia eu estava lendo uma pesquisa que a gente leva 12 horas para se manter, né, assim, bem e tal, ainda trabalha, não sei o quê. Como é que tá essa rotina com essa boom de digital influencer, ter que administrar tantas coisas? Eu falo sempre para meus pacientes: "Gente, organização, a gente precisa organizar". Eu estou me organizando cada vez mais, né, porque o que eu já tinha de organização, eu já estou cada dia mais assim, não, me organizando, espera aí, horário para cada coisa para conseguir dar conta de tudo. Porque realmente, né, aumentou muito a demanda, hoje eu tenho várias empresas chegando através de direct ou no link do meu WhatsApp para executar trabalhos como digital influencer, e além do que eu já recebo em relação às consultas, né, que eu atendo online e atendo presencial. Então eu estou tentando ali, nesse meio do caminho, me organizar cada vez mais para que eu consiga atender todo mundo. Às vezes eu falho, peço mil desculpas às minhas seguidoras que eu acabo falhando ali, eu deixando alguém passar, mas por enquanto eu estou conseguindo desse jeito dar conta. E uma coisa alimenta a outra, né? Hoje em dia o seu corpo é o seu cartão de visitas para você, para nutrição, quer dizer, você entrou ali num eixo de uma engrenagem. Total, eu falo que meu cartão de visitas, né, a gente se vende o tempo inteiro, quem está ali no Instagram, a gente hoje já sabe que o Instagram ele é um local altamente comercial, a gente está no Instagram o tempo todo, então, a gente tá eu estou o tempo todo mostrando o meu trabalho, o meu resultado é o meu trabalho, então acaba trazendo, né, as pessoas chegam até mim justamente por isso, porque veem um resultado bacana, acham interessante e querem algo nesse sentido, algo parecido, querem evoluir, querem melhorar também. Então isso traz muito, né, acaba trazendo muito mulheres, principalmente mulheres, elas chegam muito no meu direct, querem consulta, querem saber como a gente vai fazer, enfim. E eu virei o meu marketing, né, sou eu. Então o meu corpo, o meu resultado, ele acaba sendo o que atrai realmente as mulheres nesse sentido, de quererem também buscar esse resultado. Então gente, está chegando muita, 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 muita mulher, eu estou adorando. Tô tentando dar atenção para todas elas conforme eu consigo e tá fluindo por enquanto. Espero que eu consiga E você tem continuar. tudo uma pitada de muito bom humor, né? Às vezes quando você samba, aí você fala, mostra o cachorro, quer dizer, tem que mostrar também um pouco da vida. Como é que é botar esse bom humor aí? É porque eu não consigo ver, né? E eu acho que isso acaba sendo muito real. Eh, eu não sou só a Paula nutricionista, eu não sou só a Paula digital influencer. Né, eu sou um mix eu sou a Paula, e a Paula, ela é tudo isso. Ela é engraçada, ela é gente boa, ela é leve, e isso tudo, né, tem cachorro, isso tudo eu vou trazendo para minha realidade. Então, eu costumo dizer que as pessoas, elas chegam até mim por conta do humor, porque elas se divertem, algum vídeo meu que viralizou e a pessoa teve acesso, aí ela vai assistir meus stories, ela acaba vendo um papo um pouco mais sério, e aí ela acaba ficando por conta disso, porque ela vê que tem um pouco de tudo, né? É real, sou eu de verdade, né? A Paula que brinca, mas a Paula que fala sério também quando tem que falar, que fala de saúde, que treina e que tem disciplina. Então, eu acho que esse mix é que acaba trazendo as pessoas e fazendo com que elas continuem a me assistir. É uma comunidade É ali. uma comunidade, exatamente. E elas ficam. Agora, Paula, me conta como é que é. Você tá na crise dos entos, porque todo mundo que senta aqui tem que falar da idade. Quantos anos você tem? Tô caminhando pro 37.
Então, essa crise, eu ainda não cheguei nessa crise, eu não estou sentindo esse peso ainda em mim, não, assim, de ficar preocupada, não. Eu acho também, né, não sei, mas eu entendo que, como eu te falei, eu acho que eu sou muito segura, eu sou muito é, feliz em relação a tudo, tenho uma autoestima muito boa, e eu acho que isso faz com que eu não sinta tanto ou ainda não, né, não cheguei nesse momento. Pode ser que daqui a um tempo, um pouco mais ali eu chegue nesse momento de sentir, mas por enquanto não. Eu estou conseguindo levar de uma forma tranquila, leve, ainda estou conseguindo levar dessa forma, e eu acho que isso vai muito também por conta dessa questão, né, do autocuidado. Acho que eu me cuido tanto e eu me sinto tão bem, eu gosto do que eu vejo, eu sou feliz, e isso me deixa com uma segurança que eu não fico pensando muito nessa questão, não. Eu E acho que. você se vê assim como já sendo uma nova representação do isenta? Porque você não vai parar o que você está nesse processo, né? Então, quando você chegar nos 40, você já vai ser uma nova representação, né? Dessa mulher que busca essa reserva de saúde, dessa mulher que está preocupada em ter uma reserva de músculo, de qualidade de vida, né? Porque antigamente a gente não via isso, né? Então, a gente hoje em dia acho que já vê essa perspectiva com mais foco na saúde, futuro, melhor, né, atividades. Não, total. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu faço uma comparação, né? Eu vejo a minha mãe, por exemplo, hoje eu tô com 36 indo para 37. A minha mãe, com essa idade, ela já era uma mulher que já tinha duas filhas já com 7 e 9 anos, e tinha uma vida totalmente diferente. Então, assim, ela não treinava, ela não tinha o ritmo de vida que eu tenho, não se preocupava tanto com uma alimentação, e não tinha esse tipo, né, de corpo que eu tenho hoje, por exemplo, que eu construí com essa idade. E eu olhando isso, eu vejo que, sem dúvida nenhuma, eu vou chegar lá com os 40, com os 45, com os 50, de uma forma totalmente diferente, que essa geração, né, que me criou, da minha mãe, da minha tia, essa geração que ficou para trás. Então, não tenho dúvida, eu acho que a gente, né, essa geração, ela está marcando realmente uma divisão total, né, do que foi e de como será. A gente está entrando numa nova perspectiva, e a gente faz parte disso. Essas mulheres que estão chegando no 40, os 45 de hoje, sem dúvida nenhuma, essas, claro, né, que digo de uma forma geral, que estão buscando esse cuidado com a saúde e em fazer musculação e realmente construir massa magra, construir músculo, elas estão chegando de uma forma completamente diferente. Eu faço a comparação assim, muito rápida, e é só comparar. Pega uma foto da minha mãe, não demora, pega uma foto da minha mãe da minha idade, totalmente diferente. E isso fica bem, bem claro, bem nítido. E hoje em dia as nossas referências também já tem muita referência aí, né? Tem Ivete Sangalo, já tem a Gelou, que a gente estava falando antes, tem a Sandra Bullock, então tem a Angélica, Angélica, então a gente é vê que um. mudou totalmente, é totalmente diferente. Essas mulheres, todas ou quase todas já na menopausa, né? Então você vê, olha a diferença, né, de como a gente enxerga como é hoje a menopausa e como era a menopausa, né? Quando a mulher entrava na menopausa há 10 anos atrás. Então mudou completamente, são mulheres extremamente jovens, né? A gente vê, são mulheres lindas, com uma pele bonita, cabelo cuidado. Então elas estão chegando de uma forma completamente diferente do que era até bem pouco tempo atrás. E aí você falou numa palavrinha aí que é que a gente fala muito, que é climatério e menopausa. Dá para emagrecer nesse processo de climatério e menopausa? Você falou que seu público é muito esse, né? Como é que é? Quais são os segredos? Tem outras necessidades, outras formas, mas dá para emagrecer? A gente chegando nessa etapa da vida, realmente a mulher ela acaba tendo uma queda, né, nos hormônios. Isso dificulta um pouco mais o ganho de massa magra, isso acaba fazendo com que a mulher também tenha um acúmulo maior de gordura. É possível sim ter uma dieta bacana, bem feita para esse público, bem específica, com estratégia. É claro, e se ela também tiver necessidade, e se para ela for interessante o uso de fazer uma reposição hormonal, é interessante então que ela veja, né? É um trabalho multidisciplinar, eu diria, né? Então é um médico, é nutricionista, é psicólogo também, todo mundo junto, porque é uma mudança, né, bem brusca na vida da mulher, e
Ó, é super possível sim ter uma condição, né, uma melhora aí nesse momento. Então a gente não precisa, acabou, é o fim da linha. Não, 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 não. Então, dá para a gente melhorar cada vez mais e seguir melhorando. E a importância da musculação? É a musculação, é o cardio? Como é que é nesse processo aí, principalmente quem já está nesse climatério? É, sem dúvida nenhuma, musculação focar na construção de massa magra, né? Eu digo, então, construir massa magra, a melhor atividade hoje para construir massa magra, sem dúvida nenhuma, comprovada, é a musculação. Então, ter ciência que você precisa fazer musculação. O cardio importante sempre será, o cardio faz parte, né? Os dois juntos, se você, o ideal, né? O melhor dos mundos é a gente conseguir fazer os dois. Mas a musculação realmente ela tem aí um nível de importância maior, porque a gente precisa construir músculo, precisa ter músculos e até para a gente melhorar e minimizar esses efeitos da menopausa, né? Que é esse acúmulo maior de gordura, a gente precisa de musculatura. E quanto mais músculo a gente tem, maior a nossa taxa metabólica basal, a gente tem um corpo mais eficiente e a gente não sente tanto essa questão do acúmulo de gordura. Então, musculação sempre. Mulherada, focar na musculação e fazer uma musculação de qualidade realmente, né? Então, ir concentrada para academia, fazer eu digo puxar ferro, mas puxar ferro com vontade, entendeu? Pensando naquela musculatura que você está trabalhando, porque isso faz muita diferença para que a gente consiga ter um resultado bacana de fato. Agora, você estava falando, né, essa questão de driblar isso tudo, né, menopausa e climatério, e hoje em dia ter essa possibilidade de construir. E aí eu acho que, assim, lá na frente isso faz diferença, né? Da pessoa que já está mais avançada ou com 80 anos. Então, assim, é uma construção de uma reserva necessária. Exatamente. A gente fala que é a nossa poupança, né? Hoje em dia a gente já entende que ter musculatura, né, massa magra, ela é a nossa poupança para uma velhice muito mais interessante, com muito mais qualidade de vida, conseguindo fazer tudo que a gente faz hoje, sentar, baixar para pegar o sabonete que caiu, quando estiver lá com os 80, sem precisar que ninguém faça isso pra gente. Então, a importância, né, de quanto antes começar. A gente está falando no climatério, mas o interessante de fato é a gente começar o quanto antes essa busca por construção de massa magra, já entendendo que a nossa velhice vai ser uma velhice muito mais tranquila, com muito mais qualidade, quando a gente tem essa reserva bacana aí de músculos, né? Agora, você também está chegando nesses 40 com uma nova forma de vida, né? Solteira, sem filho. Você também acha que isso tem um novo perfil? A gente entrevistou agora recente também a Rafa, que também tá. É uma nova forma, né? Totalmente. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, né? É como eu falei, né? Minha mãe, com essa idade, ela já tinha duas crianças e uma já com 10, enfim, 9, 10 anos. Então, assim, é muito diferente, né? A realidade, realmente, do que a gente tem aí numa geração anterior. Anterior, não tá nem muito longe, é bem diferente. Então, a gente já tá chegando no 40, né? Tá chegando perto, próximo ali dos 40, totalmente diferente, uma outra perspectiva, com uma cabeça também diferente, né? E sem filhos, com energia. Não que ter filhos, né, a gente não tem energia, mas é que é uma geração completamente diferente. Uhum. Eu acho que a gente tá, essa nossa geração, ela tá deixando para ter filho realmente mais tarde, né? Ainda que a gente vá ter, mas vai ter um pouquinho mais tarde, não como a geração anterior, que lá com seus 20, 21 anos, 23 anos já era mãe. E isso mudou muito, sem dúvida nenhuma. Agora, como é que é? Hoje em dia, você acha que as pessoas têm muitas ferramentas e possibilidades de estarem aí ligadas, tipo o Instagram, tem muita coisa, né, que se fala, é bobagem e tal, mas acaba que ele traz também um grande volume de informação, né? Acho que nunca se teve tanta informação e aula online, aula gratuita, para esse autoconhecimento, para esse voltar para dentro, para essa. Não, total. Eu acho que tem muita informação, isso tá muito claro e nítido, né? A gente tem informação o tempo inteiro, inclusive a gente é bombardeado de informação, mas a gente tem que ter um senso crítico ali o tempo inteiro, vendo que informação é essa, de onde ela vem e buscando cada vez a veracidade daquilo que a gente está vendo, porque eu acho que senão a gente se perde. Como você falou, é muita informação, uma quantidade absurda de informação, e se a gente muita gente também querendo só like ou querendo, de alguma forma, ter visibilidade e acaba, às vezes, falando alguma coisa que o outro lado
por não ter um senso crítico ali bem apurado, acaba ouvindo aquilo e achando que aquilo é uma verdade, tomando aquela verdade. Então, assim, a gente tem visto muita coisa absurda também. Então, ter esse senso crítico é muito importante, né? Analisar bem o que você está vendo, quem você acompanha e buscar mais informação até daquilo que, se você despertou interesse naquele assunto, vai buscar mais informação para ver se aquilo que aquela pessoa está dizendo não é uma coisa realmente que é real. Uhum. Agora me conta, você trouxe aí, a gente chegou ao momento marmita, né? Que a gente tem aqui, as pessoas trazem alguma receitinha para mostrar. O que você trouxe na sua marmita? Quais seriam as suas dicas aqui que você deixaria? Gente, olha, eu trouxe aqui a minha marmita, que é o meu café da manhã de todos os dias, que eu falo que eu amo esse café da manhã, e realmente eu amo, que foi o que eu falei para você aqui, que é ovo, queijo, banana e o mix que eu faço. Então, assim, não Fica tem nada. um Fica sanduichinho. um sanduichinho. Vou abrir para vocês verem. Basicamente isso aqui. Tem a receita lá no meu Instagram, depois eu vou deixar para vocês, mas ele fica assim, ó. Olha que massa. Pode Deixa eu ver, pegar fica à aqui. vontade. Dá pra mostrar. É, Fica um Fica um sanduichão. sanduichão, Que delícia. Nossa, e tá super É cheiroso. cheiroso, é uma delícia, é uma delícia. Aí você faz a massinha com banana, com A massinha, ovo. não, a massinha é o seguinte, isso aqui que você tá vendo aqui é Aham. só queijo. Ah, É só o queijo, e aí tem o ovo que vai depois do queijo, e aí o recheio é a banana com esse mix e canela. Ah, então isso não é massinha, é um queijo Não, derretido. é um queijo derretido, Ah, exatamente, então junto tem com o muito ovo. sabor. Tem Deu até uma água na boca. delícia. Se quiser, fica à vontade. Passa a receita pra gente Vou- colocar. Vou deixar para vocês. Então, eu Não amo. quer dizer essa coisa assim de, não pode queijo, não sei o quê, não. Não. A marmitinha dela, a gente vai mostrar aqui, é queijo com banana, bastante linhaça, Ovo. chia, ovo. Exatamente, eu falo, não tem. Eu costumo dizer para todos os meus pacientes, né? Nada é proibido. Tudo é como a gente vai adequar ali no teu plano alimentar e as quantidades. É claro também que a gente não pode deixar tudo e nós somos adultos e a gente precisa entender que tudo tem limite. Mas é possível sim ter um plano alimentar bacana, gostoso e fácil de se seguir, né? E entender que a gente precisa ter disciplina para seguir aquilo ali. Então, tudo é possível. E tem mais uma coisa que você trouxe aí também, que você não anda sem. Cadê? Que é só... Ai, gente, não. Isso aqui, inclusive, ó, já tá até acabando. A minha garrafinha de água, outra dica muito importante que eu dou para vocês, hidratação, ela é extremamente importante. Tanto para o emagrecimento quanto para a hipertrofia. Então, na minha opinião, é o hábito mais fácil de a gente conseguir, né? Dentre tudo que a gente tem que fazer para esse processo de mudança de hábito, para mim é o hábito mais fácil de se criar, que é andar com uma garrafinha e conseguir pelo menos atingir a quantidade de água que você tem que beber durante o dia. E para você saber a quantidade de água que você tem que beber, né? Que seria ideal para você, é só você pegar o seu peso e multiplicar por 35 ml. E aí, no final, você vai ver quanto que vai dar, 2 litros, 2 litros e meio, e assim você já consegue ter uma ideia de pelo menos quanto você precisa beber ao longo do dia. A água, pra mim, assim, essa coisa de beber água é uma coisa que ela me tira muita vontade de comer doce, de comer demais, porque às vezes você tá com sede, o corpo quer alguma coisa ali. E, na verdade, às vezes é água, mas aí você busca uma comidinha, você busca... Então, a água, pra mim, quando eu tô de dieta, é, assim, super legal. Exatamente, é extremamente importante, extremamente importante. Nosso corpo, ele é basicamente água, né? Boa parte dele, a maior parte dele é constituída por água. Então, gente, não deixe de beber água e de cumprir, né, essa meta aí da quantidade de água diária. Isso é muito importante. Agora, você falou emagrecer e hipertrofia. Eu tava falando emagrecer e manter. Você botou um termo técnico ali. O que é essa hipertrofia? Ela é feita depois do processo de emagrecimento? Como é que são essas etapas, assim? Então, hipertrofia é a construção de massa magra. Não existe, nosso corpo, né? O nosso corpo, ele não consegue definir assim, hoje eu quero emagrecer, eu vou tirar a gordura aqui, que eu não gosto. Não, a gente não tem isso, né? O corpo, ele funciona de uma forma geral. Então, quando a gente está em processo de emagrecimento, a gente está em déficit calórico. E, naturalmente, a gente vai emagrecer o corpo todo. Então, a gente emagrecimento, né? A gente vai perder de uma forma geral. A gente tenta sempre no emagrecimento minimizar as perdas de massa magra, que é o que a gente não quer perder. Então, a gente quer perder tecido gorduroso, a gente quer perder tecido adiposo, mas a gente quer manter a massa magra. Então, a gente usa estratégia para tentar manter o máximo possível dessa massa magra, porque ela também é degradada nesse processo.
E a hipertrofia, ela já é um outro processo, que seria o processo de ganho de massa magra. Aí a gente trabalha com superávit. Então, a gente aumenta a quantidade de calorias ao longo do dia e a gente vai ganhar em todas as áreas. Então, a gente não só ganha o músculo que a gente queria ganhar, a gente acaba tendo também um acúmulo de tecido adiposo. Então, são processos distintos e a gente ou trabalha um ou trabalha outro, entendeu? Então, nesse processo, a gente vai melhorando um ou outro. Então, a gente entra no processo de superávit, ganho de massa magra, depois a gente começa a descer a quantidade de calorias dia, a gente diminui, entra em déficit calórico, isso são estratégias. E aí você começa a emagrecer tentando manter o máximo de massa magra possível, né, que é o que a gente quer, manter músculo, para que a gente consiga degradar o máximo possível de tecido adiposo. Então, são processos distintos e a gente vai sempre trabalhando, por isso que são estratégias diferentes. E isso aí leva quanto tempo, assim, para chegar num corpo bacana? Ah, isso aí vai depender de cada corpo, né? Depende de cada pessoa e depende de várias variáveis. O corpo, quanto que ela já tem de massa magra, se ela já tem algum, né, um tecido bacana ali de uma quantidade bacana de músculo. Isso depende, varia de pessoa para pessoa. E cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, por exemplo, eu posso trabalhar uma estratégia em mim que não vai ser a mesma estratégia que eu vou trabalhar no meu paciente, porque ele está num outro processo, ele tem um metabolismo completamente diferente, ele tem uma quantidade de massa magra completamente diferente, tem idade diferente. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E não dá para estipular um tempo, né? Porque é muito individual. Agora, quando você começou a fazer atividade física, como é que era? Você se levava forçada, você reclamava? Como é que foi esse processo também, que é um hábito, né? Eu digo assim, que são 3 etapas. Primeiro, você tem que criar, ir forçado, né? Forçado, 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 sem gostar. Aquela coisa que todo mundo fala na academia, né? Chamando a força do ódio para Exatamente. depois criar um hábito e aí sim começar a fluir para depois vir o êxito, né? E de repente você já ir sorrindo e ver que aquilo ali está na sua rotina, e se você não for, você já até se sente mal. Então, é uma etapa. Você também passou por isso? Total, né? Acho que todo mundo passa, não tem para onde correr. Eu me exercito já há muito tempo, há 9 anos, mas nesse processo eu fiz musculação, depois eu parei com musculação, fiz crossfit, aí fiquei durante 6 anos, fiz bastante tempo de crossfit. E depois eu comecei a fazer crossfit e musculação, até que eu fui para musculação e estou na musculação, agora só na musculação. Então, no início, eu adoro o CrossFit porque o CrossFit ele é super dinâmico. Eu continuo gostando, porque sempre me perguntam, isso é uma coisa que vem é uma pergunta recorrente. Você parou de fazer CrossFit? As pessoas que me acompanham há mais tempo, você parou de fazer CrossFit porque te lesionou? Não, eu amo CrossFit, não me lesionei, gosto de CrossFit, gosto da dinâmica do CrossFit. Inclusive, era uma atividade que me mantinha ali muito, que eu ia com muito mais não frequência, mas eu ia muito mais feliz porque eu sabia que cada dia era uma coisa diferente. Então, essa dinâmica era uma coisa que me interessava. Musculação não, né? A gente vai lá e faz praticamente sempre a mesma coisa. Você vai fazer uma série. E aquela série você vai fazer durante 3 meses. Então, é repetido, né? Aquela mesma coisa. Então, quando eu fui nessa mudança, né, do CrossFit para musculação, eu senti muito isso, né? Mas aquela dinâmica, né, do CrossFit tão boa, não tenho na musculação. Mas eu comecei, como você falou, eu fui primeiro dia, segundo, aí fui um mês, aí eu comecei a ver resultado, que eu acho que isso é muito importante. Quando a gente começa a ver o nosso resultado, isso motiva a gente. E aí eu falei, cara, tá ficando legal. Então eu vou continuar porque eu tô gostando do que eu tô vendo. E assim eu fui indo. Depois de 6 meses, eu comecei a ir com mais facilidade ou mais feliz e comecei a gostar, porque eu comecei a gostar do processo, porque o processo vinha me dando o resultado que eu estava gostando de ver. Então é isso que me faz continuar indo, né? Exatamente isso. Essa motivação é o resultado. O resultado, ele me motiva. Agora você já está recolhendo o êxito. É. Agora me conta, o que a Paula de 37, né, quase 37, falaria para a Paula de 20? O que você sente que mudou, assim, nesse processo, né, que você vem de amadurecimento, calma? O que está mudando aí? Primeiro eu diria para essa Paula, não pare de treinar, não pare de fazer musculação, realmente, porque é uma poupança de músculo, primeira coisa, né? E eu hoje, com a idade que eu tenho, com esse processo todo, o fato de eu treinar, isso eu já sei que, né, naturalmente isso não me traz um benefício só físico, então ele me traz um benefício mental tão grande que, sem dúvida nenhuma, eu acho que boa parte dos nossos problemas a gente consegue, tendo uma rotina
A atividade física ela é muito importante, porque ela te livra de tantas coisas negativas e principalmente coisas negativas que eu digo doenças de fato, tá? Depressão, ansiedade. Então ela trata a sua mente de uma forma que, sem dúvida nenhuma, nunca pare de treinar e o quanto antes entre na musculação, porque isso vai te dar, isso vai ser o teu futuro, né? Tua velhice, ela vai ser muito mais tranquila. Você falou uma coisa aí da saúde mental, né? Que você acha que traz de ganho? Você viu você nesse processo também, em termos de ansiedade, calma? Hoje, quando você não consegue ainda malhar, o que te traz aí de ganhos e benefícios, Ângela? Totalmente, né? Sem dúvida nenhuma, a atividade física, eu sempre falo, eu estou usando frases que eu uso no meu dia a dia, né? Ela não é terapia, mas ela é terapêutica, e de fato ela é. Ela traz uma resposta, né, terapêutica de uma forma geral para a mente que eu acho que, na minha opinião, não sei, tá? Não sou médica, não sou psiquiatra, mas que eu acho que é tão parecida com o resultado que um antidepressivo ele traz para você. Então, por isso que eu falo, sem dúvida nenhuma, eu sou, né? A minha mente, tudo que eu sou é também porque eu tenho essa rotina e essa rotina de atividade, essa rotina saudável, ela me faz ser quem eu sou e faz eu ter a cabeça saudável também, né? Uma cabeça boa, uma cabeça tentando administrar sempre o estresse, que isso é muito importante também. Então, são várias, né, várias situações que me deixam nessa condição. E, sem dúvida nenhuma, atividade física. Quando eu não consigo ir, né, eu já fico naquela assim, "Ai, não, eu preciso ir, eu me sinto mal. Eu treino hoje 6 vezes por semana, então um dia eu tenho de descanso. Antigamente eu não me dava nem um dia de descanso, eu fazia 7 vezes por semana, então eu entendi que precisa ter um dia de descanso para o corpo, não porque eu queira, tá? Mas porque eu sei que é necessário para o corpo. Mas nesse dia eu fico assim, ai meu Deus, me dá sabe, uma angústia. Eu tenho esse negócio realmente de ficar angustiada porque eu não fui treinar, porque não é o dia que eu tenho que descansar. Então hoje realmente faz parte da minha vida. E aí quando eu falo que faz parte da minha vida de fato. Toda vez que eu viajo com uma certa frequência e eu sempre que vou para qualquer lugar, eu procuro primeiro um hotel que tenha academia. Se tiver academia, ótimo. Se não tiver, eu vejo na redondeza onde é que tem uma academia próxima para que eu quantos quilômetros fica do hotel para que eu vá. Então, assim, vira uma coisa realmente, é um estilo de vida. Eu não consigo abandonar isso. Isso faz parte da minha rotina. Então, qualquer situação que eu esteja, eu preciso saber onde que eu vou para fazer, para treinar. E isso é bem interessante. É como se fosse ali o equilíbrio, né, de todos os seus hormônios e daquele dia ali. Eu também sinto isso, assim, eu gosto muito de ir logo pela parte da manhã, nem que eu tenha que acordar mais cedo, mas quando eu não vou, eu sinto que tem alguma coisa diferente, é um dia que eu tenho que me controlar ou Exatamente, exatamente isso, é um controle hormonal, né? E aí entra aqui como você falou, a nossa mente ela fica ali na espera, né? Ué, e aquela descarga, né, de hormônios que a gente tem sempre, não vai ter, porque o nosso tudo, né? A nossa rotina, nós somos feitos de rotina. Eu tenho uma rotina. E se eu não cumpro aquela rotina, o meu corpo, alguma coisa não tá certa, tá faltando alguma coisa. Então a gente tem que ter esse controle, né? De entender que aquele dia ali não é o dia que eu vou treinar. Então eu tenho que me controlar, ficar com a cabeça boa e entender que é o meu dia de descanso. E aí que a gente está falando, tudo é rotina, é isso. A questão é trocar de rotina, né? Quem está querendo entrar nesse processo é trocar de rotina porque troca. Troca. Exatamente. Criar um novo hábito é muito difícil, né? Não é uma coisa simples, leva muito tempo, você vai ter ali um processo, né? E tentar fazer que isso vá acontecendo ao longo do caminho, não vai ser fácil, mas entender que é possível. E trocar um hábito ruim por um hábito bom é muito complicado, porque o hábito bom, normalmente, ele demanda de você uma energia. E o hábito ruim, vamos dar um exemplo, fumar é muito simples. Você pegou aqui, você está parado, você, né, colocou um cigarro na boca, fumou. Para você trocar esse hábito, por exemplo, por uma atividade física, olha o quanto que vai demandar. É muito mais custoso colocar um tênis, talvez pegar um carro, talvez caminhar e ainda ter que gastar energia. Então, é complicado. Essas trocas, elas são complicadas. Mas o entendimento faz com que a gente consiga, ao longo do caminho, ir trocando, claro, tudo aos poucos,
a gente consegue sim ter êxito nisso, mas não é fácil. Não é Não fácil. é Toda, fácil. toda mudança tem resistência, seja interna como externa, porque também você deve ter ouvido muita gente falar, né? É assim, tá começando a emagrecer, emagreceu demais. Não vai sair, vai emagrecer, então não vai mais comer na rua, não vai mais sair com ninguém. Vai ficar mais chata. Não quer dizer, a resistência vem de todos os lados, porque o ser humano ele tem uma dificuldade à mudança, né? Exatamente. O nosso corpo, ele é acostumado com aquilo, né? Como a gente estava falando. Então, você tem uma rotina. Quando qualquer movimento contrário a isso, ele vai resistir, porque ele já está acostumado com aquela rotina, ele não quer sair daquela rotina. Então, é como você falou, a resistência ela é interna, e aí vem a resistência externa, que sempre vai existir, sempre vai ter, né, as críticas, elas sempre vão existir. E aí, porque você está levando sua marmita, mas está doente, mas ficou neurótico. Ou se você recusa, por exemplo, estar num bar e tomar uma bebida alcoólica, mas não vai socializar se você optar por uma água com limão. Então, tudo vai ter, sempre vai ter. Então, de quem está ali em volta de você, você vai ver isso. Então, a gente tem que ter a cabeça boa para entender que isso vai acontecer e tá tudo bem. É só a gente conseguir ir driblando esses momentos. E saber onde fica mais feliz, né? Exatamente. Qual é aquele calo que te toca que te deixa mais feliz? Exatamente. Gente, foi maravilhoso esse papo. A gente tem que acabar. Paula, deixa seus arrobas, seus recados, por onde que a gente te acha, né? Quem também ainda não te achou, vai achar no YouTube. Hoje eu trabalho com o meu Instagram diretamente, então eu vou deixar para vocês, é o @paulac.acosta. Aí lá tem tudo, tá? Tem o link do WhatsApp para entrar em contato direto comigo, tem o direct, caso queira falar por direct também não tem problema nenhum, e assim a gente vai falando. E lá tem todos os conteúdos, vocês podem se divertir, tem muita informação. Se divertir sempre. Ela dança, ela canta. Isso bem. Isso é legal. Bom, a gente gostaria de deixar aqui um agradecimento aos nossos patrocinadores, ao Estúdio Criação, que nos acolhe, que faz aqui o nosso projeto e outros projetos audiovisuais, como cobertura de eventos, storytelling, podcast, como o nosso, cobertura de entrevistas institucionais. Também queria agradecer à Agência Criação Online, que está sempre nos ajudando com as redes sociais, o plano de saúde, a Sim Saúde, que visa a maior qualidade de vida e tem a maior rede de hospitais próprios do Rio. Eles têm um programa chamado Special Life, que é voltado para a promoção de saúde de pessoas portadoras de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, saúde mental, problemas cardíacos e de coluna. Quer dizer, o pessoal doente, às vezes, já está ali batendo naquela porta, mas tem como reverter, principalmente agindo na prevenção. Paula, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, foi um prazer. Espero que todo mundo curta e estou aí. Quando quiser, é só me convidar. Com certeza, bater esse papo aqui e deixar bastante informação de conteúdo e credibilidade, né? Com certeza. Agora, então, gente, até a próxima quarta, quer dizer, uma quarta sim, uma quarta não. Então, até a próxima quinzena. Pode seguir a gente nas redes sociais, procure por aqui, dá seu like, compartilha, manda para quem também está precisando, de repente, emagrecer, tá acima do peso, ver que existe transformação. A transformação, às vezes, começa pela gente, né? E aí vai buscar uma ajuda. Um beijo para todos os vintages e a gente se encontra em breve, daqui a 15 dias, para falar dessa vida maravilhosa que nós somos as novas representantes dos 40 mais.